Hoje nós vamos fazer uma viagem para o mundo imaginário que mistura jogos, fantasia, questões futuristas, falar um pouco do passado, de elementos diferentes, sol, lua, céu. Vamos conversar um pouco sobre esses horizontes que estão na cabeça de João Henrique Silveira Pascoal. Uma pergunta do programa, de quem é o Silveira e de quem é o Pascoal no batismo? Silveira, da família da minha mãe, Pascoal, da família do meu pai. Você nasceu em Bauru, mas mora em Agudos. Nasci em Bauru, cresci em Agudos. Desde a infância, morei em Agudos, toda a minha família está lá, então foi natural que eu crescesse lá. Quais são suas referências de infância? Rapaz, referência de infância, eu sempre, desde pequenininho, eu gostei muito de jogo eletrônico, né? Sempre joguei muito videogame. Isso até foi uma fonte de conflito entre eu e minha mãe. Minha mãe queria aquele moleque que fosse brincar na rua. Eu sempre fui muito caseiro, sempre fui muito introvertido nesse sentido. Então, assistia muito desenho animado na TV, gostava muito de videogame, brincava muito em casa com os meus próprios brinquedos ali. Sempre tive amigos, mas demorou um pouco para eu me encantar por essa coisa de me aventurar para fora de casa. Mas apesar dos jogos e do gosto pelos desenhos animados na TV, você faz taekwondo, por exemplo. Sim. Então, o taekwondo é um esporte onde eu me encontrei. Eu nunca fui bom de futebol, eu nunca fui muito bom de vôlei, mas eu sempre gostei de esporte, assim. Eu tentei. Aí, quando eu conheci o taekwondo, até um amigo meu me chamou e falou: João, vamos conhecer, que tá em Agudos, tem um professor. Aí eu fui lá, gostei muito, eu me identifiquei muito com a filosofia oriental da arte marcial. E logo nas primeiras semanas, primeiro mês, eu falei assim: puxa vida, acho que isso é uma coisa, é um esporte que eu posso pegar para mim, que vai me fazer bem, que vai acrescentar e que eu posso levar até o fim. Você falou que gosta muito de jogos, tal. Os meninos, os garotos que estão na frente lidando com questão de jogos, os pais ficam muito preocupados com o elemento violência. No seu caso, como você vê esse indicador? A minha geração, né, como eu sou da década de 80, nasci em 81, a minha geração ela cresceu com o videogame. Então a violência no videogame naquela época, ela era muito relativa, porque não existia capacidade tecnológica do aparelho para retratar a violência como nós vemos hoje nos videogames. Então, não existia aquela coisa assim de indicado para adulto, indicado para até maiores de 16 anos, maiores de 14 anos, sabe? Isso não existia. Então, eu meio que cresci com o videogame. Eu não tive esse problema, assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi um jogo realmente violento foi Mortal Kombat. Eu já era jovem, já tinha 14 anos, 15 anos, então estava quase chegando na fase de adulto jovem. Na adolescência. Então, por mais que surtisse um impacto, você já meio que já está ali dando uma olhada em noticiário, vendo coisa muito pior do que o que acontece na tela. Hoje em dia, essa questão da violência, as pessoas precisam prestar um pouco mais de atenção, porque os jovens que eram crianças na época que o videogame não tinha potencial, hoje eles são adultos e eles estão fazendo jogos para adultos. Então, é muito importante os pais prestarem atenção na hora de comprar um jogo para o filho, dar uma pesquisada. Às vezes é conteúdo adulto, mas o pai conhece o filho, eu acho que essa parte é importante também. Então o pai sabe, olha, eu acho que meu filho vai saber lidar com esse conteúdo. Ou não, de repente o pai dá uma pesquisada antes e fala assim: não, jamais vou comprar esse jogo para o meu filho agora. Talvez daqui 2 anos, quando ele tiver mais experiência, 3 anos. Okay. Você ainda joga muito jogos? Procuro jogar. Eu gosto muito, muito. Gosta do quê? Eu tenho um PlayStation 3 hoje. Já saiu o 4, né? Então, olha só, já estou defasado. Mas ando jogando muito videogame portátil. Inclusive, quando você chegou lá fora, eu estava jogando. Estava jogando. Mas o último jogo que eu comprei, minha namorada me deu de presente, foi um jogo do Batman. O que fascina nisso? Para tentar olhar para o horizonte do menino, do JH Pascoal, e para o adulto agora. Vencer o desafio ali, são os caminhos, a fantasia do jogo imaginário no olhar? Voltando lá para a minha infância. Como eu disse, os videogames não tinham aquela capacidade gráfica. Né? Então eu acho que uma pessoa que tem muita imaginação, como eu me considero, o que eu via na tela, aquilo na minha cabeça explodia. Né? As possibilidades daquilo
de você estar fazendo um comando na sua mão e alguma coisa respondendo lá dentro daquele mundo do videogame, eu achava isso sensacional. Se você pegar um jogo muito antigo, como o Pitfall, do Atari, que era um monte de quadradinhos mexendo na tela, mas você identificava ali o personagenzinho correndo. Aquilo na minha cabeça, as aventuras que aquele quadradinho passava ali, de pular um jacaré ou outro, aquilo na cabeça de um moleque, de uma criança, aquilo era uma aventura gigantesca, né? Nossa, ele está pulando, segurando um cipó, passando por cima de um rio cheio de crocodilos, né? E eu acho que eu trouxe isso, e isso foi crescendo dentro de mim, essa imaginação de extrapolar um pouco. Então, por exemplo, quando eu estou jogando o Batman, eu presto atenção sim, no requinte gráfico da coisa, de como o pessoal está trabalhando. É quase linguagem de cinema, né? Sim. Como que está iluminada a cena, como que o Batman está se movendo, né? Apesar de ser, também é um personagem que eu me identifico muito, mas você tem o desafio, né, de conseguir chegar no objetivo do jogo, você tem o entretenimento de qualidade, porque você tem uma estética muito polida, né? Muito trabalhada, você tem o trabalho de vários artistas, então nisso lembra muito sim desenho animado e cinema. E você tem a parte da diversão, que é você começar a dominar os comandos aqui e você perceber que isso está funcionando lá. A gente está falando do objeto imaginário a partir dos jogos, e quem está assistindo ao nosso bate-papo nesse momento não está conseguindo fazer a conexão ainda com o primeiro Alvorada. Ao longo da nossa imaginação aqui vão conseguir entender. Com certeza. Vou começar a falar um pouco disso então. Você jogava muito RPG? Muito RPG. E daí começaram a surgir histórias na sua cabeça? Durante o período da escola, no colégio, o RPG era um dos passatempos de um dos grupos de amigos que eu tinha. Era um dos nossos passatempos preferidos. Então, quando não estávamos jogando videogame, então nos reuníamos para jogar RPG. Para quem não sabe o que é RPG ou não faz ideia do que é RPG, ele é um jogo de imaginação, onde um dos jogadores conta uma história e o resto do grupo participa ativamente dessa história, como se eles estivessem interpretando um dos personagens da história. É difícil de entender isso, mas isso fica mais fácil de compreender quando você compara um jogo de tabuleiro e junta com uma peça de teatro, onde cada pecinha no tabuleiro é, na verdade, um personagem. Então, quando chega a sua vez, Nelson, sua vez de jogar, eu vou falar para você, por exemplo, uma situação hipotética de jogo, eu vou falar para você, Nelson, a porta está na sua frente, ela está fechada, o que você vai fazer? Você precisa entrar. Aí você, Nelson, eu não sei o que você vai fazer, mas você, Nelson, vai me falar assim, olha, eu vou procurar uma janela aberta, eu vou jogar meu corpo contra a porta. Então, é um jogo de imaginação, sabe? O segredo é imaginar sempre. O segredo é estar sempre imaginando. E eu acho que, além de imaginar o desfecho da situação, ou como a situação vai se desenrolar, é a imagem que a gente cria na nossa cabeça. Porque dentro do universo do jogo, o Nelson, o jogador, muitas vezes vai ser diferente do Nelson que eu conheço aqui fora, certo? Principalmente se for, por exemplo, um cenário de fantasia. De repente é um Nelson arqueiro, um Nelson guerreiro com uma espada. Então, essa capacidade de imaginar com o RPG, junto com o meu grupo de amigos, eu acho que foi crescendo ainda mais. Aí você começava a criar mundos próprios, internos, à medida que ia tendo relação com esses jogos? Como funcionava? Nós começamos já com os mundos prontos, que na verdade as próprias empresas que publicam esses jogos já entregam para você uma riqueza muito grande de cenário. Mas junto com os meus amigos, a gente começou a pensar assim, puxa vida, por que a gente precisa ficar preso nisso, né? Isso aqui nós já conhecemos. E se a gente pegasse aquele mundo do jogo de videogame, colocasse a nossa ideia e trouxesse para o jogo de RPG, por exemplo? Então a gente vai estar criando um mundo novo. Então, usando essas referências, a gente começou a desenvolver o nosso mundo. Até que chegou um ponto em que esse nosso mundo, esses nossos universos que a gente foi criando para os jogos, eles começaram a se tornar bem concretos nos jogos e funcionar muito bem. Tá, nessa correlação, você, para fazer uma conexão com o tempo aqui, já que depois vamos ficar falando de obra atemporal, apenas como referência, você acabou fazendo faculdade de design na Unesp. Isso. E o livro, o primeiro Alvorada, começou nesse período? Começou nesse período. Eu já tinha
escrito um primeiro livro, que está na gaveta ainda, né? Não foi publicado. Por quê? Só para você citar ele, você fez o Meio Espírito. Isso, Meio Espírito está na gaveta hoje. É uma história bacana, está lá ainda, espero trabalhar ele melhor ainda para apresentar para a editora. Também futurista nesse bem caminho? futurista, bem futurista. Durante a faculdade, como eu comecei a desenvolver mais a minha habilidade como designer, né? Comecei a conhecer a profissão, eu comecei a sentir uma necessidade, é uma necessidade que eu já tinha na época de colégio, quando eu fazia os meus desenhos, de contextualizar esses desenhos. Tipo, por exemplo, por que eu vou estar desenhando esse bonequinho? Qual que é o motivo dele existir? É lógico que se você parar para pensar hoje, você vai falar assim, não, é meramente uma prática para você aperfeiçoar a sua técnica de desenho. Ok, eu aceito isso. Mas, na época, como jovem, jogador de RPG, jogador de videogame, eu queria que esse personagem tivesse uma função, sabe? Entendi. Eu queria que ele existisse a possibilidade dele participar de uma aventura, ou ter presença em algum universo, ou as pessoas conhecerem a história dele, que ele tivesse uma história. E eu acho que escrever um livro vem um pouco disso, porque como eu gostava muito de desenhar, eu comecei a olhar alguns desenhos e falar assim, puxa vida, o motivo pelo qual eu faço esses desenhos, junto com todo aquele background de RPG, de repente eu posso escrever uma história para dar um motivo para esses desenhos existirem. Então, o primeiro Alvorada, ele meio que nasceu da necessidade de desenhar, mas acabou se transformando num livro. Entendeu? O mundo imaginário que estava vindo na sua cabeça a partir dos jogos, você foi transformando ele em textos. Isso, exatamente. As duas linguagens, da imaginação, Exatamente. dos desenhos que estavam na sua cabeça, Exatamente. foi verbalizando isso em escrita. Da parte de criação, eu acho que são coisas muito parecidas. Agora, já nasceu como trilogia ou não? Isso foi um segundo processo? Ele meio que foi concebido como uma trilogia, mas na verdade ele se deu bem como trilogia, porque o primeiro e o segundo livro eles fluíram muito bem. E quando eu terminei, quando eu pus o ponto final e eu reli, eu percebi que existia ali uma margem boa para um terceiro livro. E aí sim a gente concretizaria uma trilogia. Entendi. Acabou consolidando essa ideia de que precisava completar alguma coisa. Exatamente. Quando você assiste, só para fazer uma referência para o cinema, ou lê, né? Ou a questão, por exemplo, do Senhor dos Anéis, você certamente leu ou assistiu. Com certeza. Você chega no final de uma história dessa, você pessoalmente teve a sensação de que tem algum elemento ali que precisava ter sido mais amarrado? Um personagem desse com uma história que ficou solta, podia voar para outro caminho? A gente sempre olha uma história, eu acho que à medida que a gente amadurece, e a gente desenvolve mais o nosso lado profissional e crítico, a gente sempre olha algum trabalho e, mesmo que inconscientemente, a gente acaba analisando ele de alguma forma, né? Das histórias do Senhor dos Anéis, primeiro o que me chama a atenção do Senhor dos Anéis não é nem a história do Senhor dos Anéis em si, é a riqueza do universo que esse escritor criou, a ponto dele desenvolver, por exemplo, todo um alfabeto de um povo que não existiu e existe agora dentro do livro dele, né? Então é uma riqueza de detalhes que é até intrigante saber como que uma pessoa consegue criar um mundo tão palpável. Mas... É uma série de linguagens ali no filme que, para quem gosta desse tipo de fenômeno, por exemplo, de horizonte, eu imagino você assistindo O Senhor dos Anéis com a trilogia sua na cabeça. Fica tentando compreender o mundo da criação desse sistema de comunicação, o mundo físico mesmo, né, de interligação, das características dos personagens e cada qual com os seus elementos. Sim. Né? O que eu acho legal do Senhor dos Anéis, além dessa riqueza toda, é que ele consegue trabalhar muito bem. O Senhor dos Anéis ele é o berço da fantasia medieval como nós conhecemos hoje. Né? Sim. Ele que serviu de base
para todos os contos de cavaleiros e princesas que nós conhecemos, de elfos e orcs, e essa coisa toda. Então, o que eu acho, o trabalho mesmo que o Tolkien fez, o escritor, ele conseguiu amarrar muito bem a história da criação de um universo e as pessoas de influência que vivem ali, os povos que se desenvolveram ali. E aí ele vai desse macro gigantesco, que aí seria a criação do universo, para a descrição de um personagem, as suas motivações, os seus medos, os seus desafios. Para dar vida para ele. Para dar vida para ele. Então, é uma coisa incrível, né? Porque ele consegue te dar uma noção muito boa do que é o mundo onde ele vive, ao mesmo tempo que ele trabalha de uma forma muito bacana também. Dos elementos os pontuais. elementos pontuais, pessoais desse personagem. Mas vamos viajar aqui por primeiro Alvorada. Aí você tem a trilogia A Lua, o Sol e o Céu. Tenta explicar primeiro por que essas três conexões aqui. É lógico que o enredo do livro, né, a história do livro, a partir do momento que você lê e passar por toda essa aventura junto com os personagens, o nome vai fazer muito mais sentido para você. Principalmente o nome principal, que se chama Primeira Alvorada. Esse eu não vou nem comentar. Uma sugestão é o cara pegar o livro e tentar ir se descobrindo aos poucos Isso. em relação à questão de cada um dos fundamentos das trilogias. Passar por essa aventura, seguir junto com os personagens nessa aventura até o fim para entender essa primeira alvorada. Né? A alvorada é o nascer do sol, né? É o raiar. Então, eu gostei muito da poesia do nome também, da Primeira Alvorada. Tá. E faz muito sentido pro desenrolar da trama do livro. Perfeito. Agora, a lua, o sol e o céu, a gente percebe que tem um ciclo aí, né? De dia e noite, e aí você fecha com o céu, onde a lua e o sol, onde a gente encontra eles. Você usa muitos elementos, você falou da questão da imaginação, aí os seus personagens eles vão ganhando elementos de futurismo ou de capacidades sobrenaturais, eventualmente, fora do nosso universo humano, não é essa a conexão? O livro, Primeira Alvorada, a história da Primeira Alvorada, o universo do Primeira Alvorada, ele tem sim esse lado do desconhecido. Né? E esse lado do desconhecido ele acaba permeando alguns personagens. Não é uma coisa explícita, tipo assim, olha, esse personagem, ele tem superpoderes. Esse daqui não. Não é uma coisa assim. Na verdade, eles têm as suas capacidades e à medida que você lê a história, você começa naturalmente a entender quais são as capacidades desses personagens. Tá? Dentro do universo do Primeira Alvorada, existe uma coisa que eles chamam de quarta parte, ou quarta energia, que seria, assim, esse lado desconhecido de uma energia intangível, que a gente não consegue enxergar, mas eles acabam interagindo com essa outra realidade, vamos falar assim, essa outra dimensão, por assim dizer. Nesse processo de imaginação aí, tem dois vetores no sentido do desconhecido, dessa sociedade que você criou, de tentar descobrir algo ou entender algo do mundo do lado de lá, e do leitor do lado de cá, de tentar descobrir essa sociedade que você está apresentando? Sim. Eu acho que essa parte de descobrir, já que você falou, né? Descobrir, eu acho que é um ponto muito forte da história do Primeira Alvorada. Porque se você ler na sinopse, fala que esse universo do Primeira Alvorada é um mundo inóspito, né? É um mundo meio que perdido. As pessoas, elas vivem... elas não estão escondidas, mas assim dizer, elas vivem protegidas pelos seus abrigos dentro dessa sociedade que existe no livro. Então, o mundo fora desses abrigos, na verdade, é um completo desconhecido para elas. Tanto quanto a quarta parte, a quarta energia. Então, a partir do momento que você pegar a Primeira Alvorada para ler, na sua cabeça vão começar a surgir várias questões. E é legal que essas questões, muitas vezes, também estão sendo perguntadas pelos próprios personagens do livro. Então você acaba se identificando com o que eles estão passando. Eles também estão tentando se descobrir. Eles também estão tentando se descobrir e entender o que está acontecendo nesse mundo. O que é difícil num processo desse? Você fez o primeiro, tudo bem, nasceu a trilogia, fez a Lua, fez o Sol e descobriu
ao final desses dois processos que tinham os elementos para fechar isso com o céu. É difícil dar ponto final? Rapaz, que pergunta bacana. Qual seria, né, a última pincelada de um pintor? Né? A gente fica parando, às vezes eu paro para pensar nisso. Colocando muito na música. Como eu trabalho com desenho, então, na música, qual seria o último acorde? Mais uma frase qual seria aqui, o último acorde da música? Até pensando na parte de som mesmo. Como essa música, qual seria o último som que a pessoa vai ouvir nessa música? Qual seria a última palavra que ela vai ler nesse livro? Né? Ou qual seria a mensagem do último capítulo, por assim dizer. Para o primeiro Alvorada, ou pelo menos o que tem funcionado comigo, é criar do fim para o começo. Então eu procuro deixar muito claro na minha cabeça como essa história vai acabar, qual vai ser o desfecho. Às vezes não é fácil. Às vezes você quer um sentimento no desfecho, por exemplo, de plenitude, né? Principalmente da parte do leitor, ou de surpresa. E como a história vai se encerrar na sua cabeça, às vezes não traz esse sentimento. Aí você fala assim, não, peraí, será que eu vou retrabalhar esse trecho? Será que eu vou deixar assim mesmo? Eu fico imaginando o papel seu do escritor, mas do cara apreciador e degustador, no sentido sinônimo aqui, de histórias e de mundos imaginários também, que é da onde surgiu essa relação toda. E de colocar o seu tempero lá e de ficar imaginando, como você falou da última pincelada do quadro, fala, se isso também satisfez o autor. Exatamente. Eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito, principalmente com o final do segundo livro. Que é um final para mim que, como eu estou terminando o trabalho do terceiro livro, eu fico pensando assim, puxa, será que eu vou conseguir fazer um final para o terceiro livro tão bacana quanto o segundo? Às vezes acontece essa cobrança, sabe, de você... Será que se o final do terceiro não for tão legal quanto o do segundo, será que isso é um demérito ou não? Aí eu penso assim, poxa, peraí, são dois... Por mais que seja uma trilogia, são dois livros diferentes. Né? Livros de trilogias e de questões futurísticas e fantásticas, assim, precisam trabalhar, por exemplo, com o elemento, vou lembrar aqui de questões básicas da literatura, com happy end ou não? Não, acho que não. Eu acho que não. Eu gostei, na verdade, assim, já que estamos comentando sobre os fechamentos, eu fiquei muito satisfeito com o fechamento do terceiro livro. Eu não esperava, ou talvez não tinha essa esperança de que ficasse tão legal quanto o do segundo. Porque como nós mesmos conversamos, o terceiro ele meio que foi uma consequência do primeiro e do segundo. Então, por assim dizer, ele vai mais amarrando as pontas, né, e te mostrando uma história maior, onde que a história do primeiro e do segundo são coisas mais pontuais. Entendi. Então, quando você quer narrar um evento, por assim dizer, global, a facilidade de você se perder, a dificuldade de você passar toda a informação que está acontecendo ali é muito maior. Né? É muito mais fácil você narrar um evento que acontece no dia de uma pessoa do que narrar um evento que acontece no dia de vários cidadãos de uma cidade. Curiosidade da sua forma de escrever. E como você tem a tua atividade no dia a dia, você, enfim, tem a tua profissão, além de escritor, né? São duas nuances aí. Eu fiquei curioso em entender como numa trilogia, se você pegou num determinado dia, não passou a madrugada, uma única madrugada para escrever o livro, mas como essa história foi se diluindo ou se acrescentando na sua cabeça nos dias seguintes. É difícil, para não dizer impossível, a gente escrever tudo de uma vez, né? Claro. Então, a gente acaba tendo que fazer um jogo de horários mesmo. Todos nós temos outros compromissos, além do trabalho, né? Nós temos a família, os amigos, né? Outros compromissos. Então, para eu me organizar, eu procuro usar o tempo útil que eu tenho para escrever, e geralmente é mais no fim do dia, fim do dia à noite mesmo. Às vezes entrando um pouquinho na madrugada. Tomando cuidado para não virar notívago. Fazendo um esforço aí. Tomando cuidado, né, para não varar a noite.
Mas o que acontece? Quando eu não consigo dar continuidade no trabalho com a frequência que eu gostaria, sempre que eu pego para escrever, eu volto e releio o último trecho que eu escrevi. Isso te ajuda a realimentar o processo de criação e a partir retomar o ritmo, raciocínio. exatamente. Porque aí eu resgato os pensamentos que eu estava tendo naquela noite, né? A memória volta lá atrás e pensa assim, puxa vida, aconteceu isso, então daqui pra frente, aí você continua. Né? Agora, nesse jogo de tempo, em cima do mundo imaginário e de escrever também é outra curiosidade, o jornalismo faz isso todo dia, mas de forma talvez mais factual, que já está exercitando pensamentos, né? Você já foi dormir numa dessas ocasiões sem vontade de dormir? Te deu insônia, sei lá? Já. Puta, queria completar. Já. É a ansiedade para você ver o trabalho concluído, né? À medida que ele se aproxima do fim de um capítulo ou até do fim da obra, a vontade que você tem é de não sair de lá, né? É de ir alimentando aquilo e escrevendo. É legal esse universo. Eu comentei muito da música para você, né? Eu gosto de compor com música e eu já ouvi isso de muitos colegas que compõem. Se você não sentar no dia, não gravar a melodia lá, a letra você pode até a ideia se refazer depois, mas você tende a perder. Ocorrer um sério risco de perder. No caso teu, você tem um processo aí que acaba retomando e puxando a memória. Para dar aquela amarrada, né? Às vezes uma ideia ou outra que vem solta durante o dia e você não tem aquela oportunidade de sentar para escrever, aí eu procuro algumas ferramentas para guardar essa ideia. Às vezes funciona, às vezes não, mas... Deixa eu te perguntar, do mundo real, aqui do dia a dia, né, nosso, anotações de frases, palavras acabam gerando para você estímulos? Exatamente. Às vezes surge uma ideia, ou eu vejo uma palavra bacana, e aí eu procuro guardar essa palavra. Ou anoto no celular, que também é uma ferramenta muito bacana, que está sempre com a gente, e a gente não perde como um pedacinho de papel. Um pedacinho de papel, legal. Se eu escrever num pedacinho de papel, dificilmente vou achar ele de novo. Então, às vezes eu uso o celular. Eu faço muito isso também com imagem. Às vezes eu vejo uma imagem que eu gosto, que me passa alguma coisa legal para o livro, então eu pego o celular, dou um cliquezinho e guardo aquela imagem para mim como uma referência para eu trabalhar nas minhas narrações. E isso ajuda muito da parte de criação e principalmente da parte de descrição. Às vezes você quer descrever uma coisa, geralmente quando eu tenho dificuldade para descrever, aí eu desenho. Já tem o elemento do desenho. Tem o elemento do desenho. Favor. É lógico que se você encontra alguma coisa pronta e já te passa a mensagem, eu vou lá, faço uma foto e uso aquilo como base para a descrição. Você fez uma conexão interessante com a internet, que é outra linguagem para poder conversar nesses dois ambientes, o livro escrito e depois na internet. Conta como você está amarrando essas questões aí. A internet ela é um braço legal do Primeira Alvorada, né, da história do Primeira Alvorada. Primeiro que com um mundo desse, rico, né, e diferente, eu achei que as pessoas gostariam, até porque da parte da narrativa, ela é bem rápida, ela é super fluida, então ela acaba passando rápido se você tem o hábito de leitura. Tá. Né? E eu pensei assim, olha só, é uma história bacana, ela tem uma pegada forte de ficção e fantasia. Como que a gente vai fazer para amarrar algumas pontas e dar continuidade para esse trabalho, além do livro? O livro é uma coisa que depois que você imprime, ele está pronto, né? É uma obra fechada. Claro. Né? Quando você compra o livro, você sabe exatamente o que você está levando. Mas no Primeira Alvorada, não. Se você se dispõe a se aventurar nesse mundo, você não vai ter só o livro para você, você vai ter o site também. E o site ele não tem as limitações do livro. Né? No site você vai encontrar imagens coloridas, né, que ilustram muitos acontecimentos e personagens do livro. Você vai encontrar curiosidades sobre o mundo. Então lá no site tem, por exemplo, olha João, eu acho o lance deles saírem dos abrigos com armadura muito legal. Vai lá no site, lá está descrevendo como a armadura funciona, qual que é a função dela, por que eles usam,
Tá? Algumas coisas você está tentando compartimentar, descritivos. Exatamente, alguns aspectos técnicos que seria legal para quem... Que seria não, é muito legal para quem quer mergulhar nesse universo, mas seria um pouco enfadonho para quem quer conhecer a história além do livro, de repente você entrar numa descrição técnica, muito técnica de alguma coisa. Mas pelo menos você criou a possibilidade para esse leitor. Sim. Que gosta de entrar mais nesse universo. Sem ou que dúvida. gosta de exercitar a imaginação dentro da própria história, através da internet. Além disso, por estar na internet, ele pode acessar de qualquer lugar. Né? Não quer dizer que ele não tem um livro com ele, que ele não vai ter aquela informação. A facilidade da ferramenta. Facilidade. Para não deixar de citar, primeiraalvorada.com.br. primeiraalvorada.com.br. O lance mais legal do site é que ele tem crônicas, que são histórias já no formato de mini-livros, que vão complementar alguns aspectos da história do tronco central, que é o livro Primeira Alvorada, a Lua e Primeira Alvorada. Aí para quem já leu o livro ou está acompanhando, você faz as referências com os capítulos, por exemplo, os trechos. Isso, é bem legal. É bem legal porque quando você pode tanto ler online, quanto baixar para você ler no seu computador, ou até imprimir e grampear ali, fazer o seu caderninho, para quem gosta de ler na cama ou ler na mesa. Né? E, na verdade, a primeira página dessas crônicas, dessas historinhas, dessas narrações, ela já vem com uma instrução falando assim, olha só, essa história se passa entre o capítulo, por exemplo, 12 e o capítulo 15 do Primeira Alvorada, a Lua. Muito então, legal. Se você tem aquela mania de organização e você quer tudo certinho, você fala assim, não, eu vou baixar todas as histórias, eu vou comprar o livro, eu vou ver em que capítulo acontece cada uma das historinhas e eu vou ler cada uma na sua ordem certinho. João, se é atemporal e é futurista, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Esse eu acho que é um dos plots mais legais da trama, né? Que vai levando o leitor a deduzir que mundo é esse. Eu acho que essa descoberta do leitor de onde está acontecendo essa história, né, em que futuro é esse, né, o porquê está desse jeito, eu acho que é uma das coisas mais gostosas de você ir acompanhando no livro. Né, até porque, como a gente já comentou, os questionamentos que você começa a fazer e as suas descobertas vão acontecendo junto com a dos personagens. Né? Então você se identifica muito facilmente com a situação que eles estão vivendo. Por mais fantástica que ela seja, eu acho que essa puxada para a nossa realidade, essa conexão com o nosso pensamento, eu acho que é uma coisa legal. Você diria que o cara que está lendo o Primeira Alvorada, ele pode também criar o universo do João Henrique, agora emprestado para o JH Pascoal, escritor, que quando estava nos jogos tentava recriar seu próprio mundo? Eu gostaria muito. Toda vez que eu pegava um livro na mão, eu falava assim, olha, isso aqui é uma oportunidade de eu conhecer algumas coisas novas e escolher o que eu gosto mais para trazer para a minha realidade. Então, por que não? Deixa eu fazer uma questão rápida com você aqui. Você gostou muito de ler em quadrinhos. Quadrinhos que você gosta? Batman. O que te atrai no Batman? O senso de justiça dele e a intolerância à injustiça. Projeto de jogar cartas? Projeto de cartas. Estamos pensando sim num jogo de cartas com o tema do Primeira Alvorada. Né? E como o Primeira Alvorada é um jogo futurista, você vai estar ali no seu jogo de cartas duelando com o seu companheiro, com o seu colega, para ver quem manipula melhor as máquinas futuristas, os robôs, os exércitos. Um jogo eletrônico legal para a imaginação. Um jogo eletrônico legal para a imaginação. Scribonautas. Scribonautas, para a imaginação, é um jogo onde você tem que resolver alguns quebra-cabeças. Mas você é um personagem, por exemplo, Nelson, você é um personagem que tem que pegar... O seu objetivo é sempre pegar estrelas, se não me engano, mas é sempre pegar um item. Cara. E essa estrela está em cima de uma árvore. Você pode pegar essa estrela do jeito que você escrever. Então você escreve assim, João, foguete. O foguete vai aparecer no jogo. E aí você vai de foguete pegar a estrela. Ou então você fala assim, João,
Eu vou escrever aqui motosserra, vai aparecer uma motosserra. É um jogo muito criativo. Literatura, jogos e cinema são 3 universos que têm conexão com o Primeiro Alvorada? Sem dúvida. Sem dúvida eles têm, sim. São as minhas referências mais fortes. As minhas referências mais fortes, elas vêm de desenhos animados, videogames e cinema. Você lançou o Primeiro Alvorada, agora está na editora Ideia. Aliás, a gente Isso. fez um Câmara Livre com o Rodrigo Cris sobre a questão dessa produção e da busca de novos talentos, né, de jovens como você. Uma lua, um sol. Isso. E o o próximo, o céu. O céu ele vem fechar o ciclo, né? Ele vem concluir. Esses já estão nas Esses bancas. já estão nas livrarias, já estão nas bancas já. Inclusive pela internet, muito fácil de você adquirir. Tanto no site primeiroalvorada.com.br, você tem ali o link para comprar, quanto na sua livraria preferida, que você já tem o seu cadastro lá, que isso é uma coisa muito chata de fazer, então se você já tem o seu cadastro lá, é simples, é rápido, vai lá e compra tranquilo. Não, muito obrigado pelo seu bate-papo com a gente, de fazer a gente exercitar um pouco isso. a questão da imaginação. Eu que agradeço, Nelson, o convite para a gente bater essa conversa tão importante para o pessoal também. Tomar ciência dos trabalhos que a gente está fazendo, né? Ficar sabendo dessas coisas legais que vocês trazem. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou sobre o mundo imaginário na trilogia do Primeiro Alvorada, nos livros do escritor J.H. Pascoal, o João Henrique Silveira Pascoal, de Bauru, que mora aqui em Agudos do lado.